licenciado em Economia pelo ISEG e investidor particular desde os anos 90, hoje vamos conversar com um dos pioneiros na análise de ações em Portugal. Vamos conhecer o César Borja. Vamos a isso. Olá César, bem-vindo ao podcast Dividendos Portugal, é um prazer ter-te aqui. Eu que agradeço. Tu já investes há mais de 25 anos. É muito diferente investir agora do que era o contexto de investir nos anos 90? O que é que tu vês assim, para além da tecnologia, o que é que tu vês assim como grandes diferenças? Depende, estamos a falar da Bolsa de Lisboa ou no mercado? No geral. Assim, não vejo grandes diferenças. As técnicas de análise são as mesmas, continuam a existir oportunidades, continuam a existir ações sobreavaliadas, ações subavaliadas, mercados mais otimistas, mais pessimistas. No fundo, a Bolsa é um bocado cíclica e não há nada de novo debaixo do sol. É assim, a Bolsa de Lisboa está diferente, havia muito mais ações cotadas, havia mais liquidez na década e isso para mim é incrível, como é que há 30 anos havia mais pessoas a investir em ações, pelo menos nas ações nacionais em Portugal, o mercado era muito mais popular do que agora. E isso é estranho, é mesmo muito estranho. Tem a ver com a orientação política, também subiram muito os impostos sobre os dividendos, sobre as mais-valias. Quando eu comecei a investir, quase ninguém pagava impostos sobre mais-valias, não havia, e os impostos sobre dividendos também não me lembro se havia, mas começou por haver para aí 5% e depois 10%, era assim uma coisa muito, muito leve. Depois foi aumentando, agora está nos 28%. Já é um bocado pesado. Isso já terá tido alguma influência. E houve outras também. Okay. Mas, portanto, o mercado português está deprimido, o que é ótimo. É ótimo para quem investe com uma mentalidade de longo prazo. Muitas ações portuguesas estão subavaliadas, mas lá iremos. No mercado dos Estados Unidos não há grande diferença, tirando as corretoras também são um bocado as mesmas. Na altura já havia online investing, no final dos anos 90 já havia a corretora onde eu tinha conta, era a E-Trade. E também tive na Interactive Brokers, que é onde eu tenho agora também. Passados quase 30 anos, tenho conta na mesma corretora. Mas não estive lá sempre. Agora abri de novo há um ano, nessa corretora. Okay. Fui variando de corretoras, porque eu tive muitos anos nos futuros. São produtos financeiros derivados, não tive sempre só nas ações. Tive 17 anos nos futuros, entre 1998 e 2015. Só em 2015 é que eu fiquei mesmo só dedicado às ações. E foi o melhor que eu fiz. Ok. E neste período, desde que começaste a investir nesses produtos mais complexos, até ao momento em que decidiste entrar nas ações e até ao dia de hoje, houve assim algum momento em especial em que tu pensaste desistir do conceito em si de investir e afastaste mesmo do mundo do investimento e fazer tipo uma pausa prolongada? Eu comecei por continuar. Eu comecei pelas ações em 98, em janeiro de 98. Comecei a estudar o mercado em 96. Comprei as primeiras ações em janeiro de 98 e descobri os futuros para em agosto de 98. Tive ali uns meses só nas ações, fiquei entusiasmado, só que depois começou um bear market. Houve assim umas quedas muito fortes e foi aí que eu passei das ações para os futuros. E depois estive muito dedicado aos futuros durante muitos anos e desde 2015 que estou novamente só nas ações, sem nunca deixar as ações, mas tinha mais alocado, mais capital e atenção alocados aos futuros durante, sei lá, 2008, 2009, 2012, 2013, estava mais nos futuros. A partir de 2015 fiquei só nas ações. Mas a pergunta era dos produtos financeiros derivados. Sim, se houve alguma fase em que tu eu pensei, pensaste em desistir. Episódios terríveis, mas nunca pensei em desistir. Tive nos futuros é que eu tive episódios terríveis. Nas ações nem por isso. Nas ações tive sempre uma vida tranquila e foi o que me levou depois a optar por ficar só nas ações. Mas nos futuros tive uma vez que em 2003 perdi tudo em 3 dias. Tinha ido dos 2.500 euros aos 80 mil nos futuros. E depois perdi quase os 80 mil todos em 3 dias. Ainda por cima foram os 3 dias seguintes ao nascimento do meu primeiro filho. Foi mesmo catastrófico. Mas pronto. Mas não pensei em desistir. Voltei aos poucos. E depois uma vez tive um dia que perdi $1 milhão num dia, em 2011. Também não pensei em desistir. Continuei, depois recuperei. E vou andando assim. Okay. Não. E agora de certeza que não vou desistir. Já tenho 49 anos, já invisto, portanto há 27 anos
e espero investir durante mais, enquanto for vivo, pronto, mais 30 anos, se viver, ou 40, se viver até lá, e depois no fim é deixar uma carteira diversificada de ações aos meus filhos. Eu tenho 4 filhos e não desinvisto, ou seja, não retiro da carteira, nesta fase não. Vou sempre investindo todos os meses e invisto mais um bocado, vou comprando mais umas ações, sempre com uma mentalidade de longo prazo, que eu não tinha de antes. Antes tinha uma mentalidade de curto prazo, mas sempre, como eu fiz sempre isto e também não sei fazer assim mais nada de especial. Aprendi a cozinhar há pouco tempo, mas ainda sou muito tosco. Também gosto de jardinagem, mas quase não faço, só vejo as plantas a ficarem bonitas. E, portanto, como é um bocado a única coisa, e gosto muito de estar aqui a ver as ações e as notícias e as empresas, acho fascinante o que as empresas fazem para conseguir mais clientes e aumentar as receitas e aumentar os lucros, os serviços que lançam, as inovações, acho tudo isto fascinante e passo o dia nisto. E estou tão habituado, não me vejo mesmo a fazer outra coisa. Se não desisti até agora, acho que nunca vou desistir. Ok, boa, boa. Tu és, olha, por falar em desistir, e tu és um die-hard do mercado português, qual é que seria o principal argumento que tu usarias para mostrar a alguém que investir no PSI ou em empresas portuguesas também pode trazer retornos atrativos? Eu, no fundo, usaria cada empresa individual, a atração que cada empresa individual nos dá, porque são os dividendos, exatamente, pagam bons dividendos, estão subavaliadas. Quando analisamos muitas ações de Portugal, da Europa e dos Estados Unidos e fazemos uma análise comparativa, verificamos que as nossas empresas estão muito subavaliadas e têm qualidade. Algumas, não é? Não são muitas, também são poucas cotadas, mas as que sobreviveram estas décadas, têm realmente muita qualidade, mesmo no panorama internacional, e estão subavaliadas. E, portanto, é muito evidente que vão valorizar nos próximos anos. Depois também, se formos usar aqui em Portugal o Buffett Indicator, que é a capitalização bolsista sobre o PIB, ou o PIB sobre a capitalização bolsista, vemos que, não, a capitalização bolsista sobre o PIB, vemos que a nossa capitalização bolsista é para aí 20% do PIB, e nos Estados Unidos é 100 e tal por cento do PIB, e nos outros países também. E não faz muito sentido, até porque as nossas empresas são muito exportadoras, não, estão subavaliadas e vão subir. E, aliás, se nós usarmos, e se quisermos usar o track record, em vez de usarmos o índice PSI, que tem imensos problemas, eu tenho aí um vídeo e um artigo sobre isso, que diz assim, esqueça o PSI, mas lembre-se das 15 ações, que aliás todas pagam dividendos atualmente, as 15 ações do PSI todas pagam dividendos. Porquê? Porque o índice PSI, aquilo, cada vez que uma paga dividendo, cai na data ex-dividendo, o índice contabiliza a queda, não contabiliza o dividendo, então é por isso que o índice PSI está tão cá por baixo, mas se usarmos o PSI Total Return, vemos que está em máximos históricos. Tem acompanhado mais ou menos dos mercados mundiais. E o track record é positivo, as ações estão subavaliadas neste momento e têm balanços muito melhores do que alguma vez tiveram, porque a ideia é assim, as empresas portuguesas estão muito subavaliadas. Já não estão tanto, estão muito menos. Eu disse subavaliadas, endividadas, estão muito endividadas. Essa foi sempre a ideia comum. Estão muito endividadas. Já não estão. Nos últimos 20 anos desalavancaram os balanços. E agora estão numa posição muito favorável mesmo. Sim, nas últimas semanas o PSI, não é, tem servido um bocadinho de contraciclo aos outros mercados, tem sido de alguma forma um porto de abrigo, por exemplo, às descidas dos Estados Unidos, um bocadinho também por toda a Europa, mas o PSI se calhar tenho-me apercebido um bocadinho mais, todas as semanas vou ver como é que tem sido o comportamento e tem evoluído em sentido contrário, ou seja, quando os Estados Unidos sobem, o PSI mantém-se ali ou desce ligeiramente, mas quando existe alguma turbulência nos mercados, o PSI é dos índices que mais sobe na Europa. Por acaso tem sido interessante acompanhar, aliás, as ações do BCP, eu sei que nos últimos, 20 anos não tem assim um registro muito atrativo, mas por exemplo nos últimos 12 meses subiram-se quase 60%, não é? Não sei se é um novo paradigma na Bolsa Portuguesa ou não, que vai continuar, mas pelo menos nos últimos tempos, muito recentes, temos assistido a uma recuperação muito interessante. Era o que estavas a dizer, não é? Estar em máximos históricos. Sim. A nível de investimentos, tu investes só em ações ou procuras outras classes de ativos? Criptomoedas, imobiliário, se calhar outros investimentos como opções, já que trabalhaste também nos futuros, ou é só mesmo ações? Neste momento, em termos de ativos financeiros, só invisto em ações e só recomendo ações. São títulos que representam a propriedade das empresas e não conheço ninguém nestes últimos quase 30 anos que eu escrevo sobre a Bolsa. Não, comecei em 99 a escrever sobre a Bolsa. Comprei as primeiras ações em 98 e comecei a escrever em 99.
e nunca conheci ninguém que tivesse perdido com um portfólio diversificado de ações. Nas opções, quase toda a gente perde, porque as opções perdem valor com a simples passagem do tempo e permitem a alavancagem, e quase ninguém consegue controlar bem a alavancagem e acaba por perder. Pode ganhar algumas vezes, pode ganhar durante alguns meses, mas no longo prazo vai perder. As criptomoedas não têm qualquer valor intrínseco, por isso não me interessam minimamente, é só especulação, é ver se aparecem outros que compram aquilo por um valor mais alto. Para mim, a Bitcoin até pode ir a 1 milhão ou a 10 milhões, ou isso para mim não me interessa nada, porque eu só faço coisas que são economicamente racionais e para mim que não tem racionalidade económica nenhuma, não tem valor nenhum. Para mim vale tudo zero. Tudo o que é criptomoedas vale zero, porque qualquer programador e o seu cão fazem uma criptomoeda e e quando há uns anos havia 100 e agora, sei lá, pá, aí 10 mil criptomoedas e daqui a 10 anos vai haver 1 milhão de criptomoedas e quanto é que vale cada um? Não vale nada. É como um grão de areia na praia, não vale nada. Ok. Isto é a minha opinião. Agora pode subir, pode ir até, sei lá, não há limites para a especulação. Isso. Parte da tua estratégia, voltando aqui então... Peraí, disseste também do imobiliário. Depois também invisto em imobiliário um bocado. Tenho uma casa que comprei aqui em Óbidos e temos estado sempre a melhorá-la e acho que quando a comprámos ali a X e agora já vale tipo 3 vezes isso pelos investimentos que temos feito na melhoria. Tem assim uma floresta e tem, assim, é ao pé do Castelo de Óbidos e a gente está sempre a melhorar a propriedade e achamos que vai valer cada vez mais e muito mais a longo prazo. Voltando então atrás à questão das ações, que é o teu foco principal, quando tu estás a analisar o passado da empresa, a tua estratégia passa muito por aí, que é analisar uma tendência que a empresa traz do passado para de alguma forma minimizar o teu risco. Tu podes dar-nos assim alguns detalhes de como é que é o teu raciocínio quando tu abordas uma empresa e a fazer uma análise da mesma? Sim, para mim a história é importantíssima. Eu não consigo analisar nada que seja só no momento. Eu tenho que ver o contexto histórico, as tendências históricas das vendas, dos lucros, das margens, do balanço, do EBITDA, tudo isso. Os rácios todos, tudo em termos históricos. E não é os últimos 5 anos, porque os últimos 5 anos podem apanhar ali o Covid, mas não apanham a crise das dívidas soberanas na Europa, não apanham a grande recessão, não apanham o dot-com, o estouro da bolha tecnológica, não apanham a recessão de 1990-91. Eu gosto de ver isso tudo, como é que as empresas resistiram a essas crises no passado e de que maneira é que cresceram também nas expansões. Dessa forma conseguimos prever muito melhor o futuro. Conhecendo o passado, o futuro torna-se um pouco mais previsível. É sempre imprevisível, mas melhoramos a probabilidade de acertar no que vai acontecer no futuro e também temos uma noção melhor sobre o preço a pagar por aquele ativo. Por exemplo, tu podes ter uma empresa que tem um PER baixo, imagina um PER de 8, mas que é uma empresa que é cíclica, que passa de lucros a prejuízos cada vez que a economia vai abaixo, a empresa dá prejuízo. E tu aí achas que estás a pagar pouco, porque o PER é 8, mas a seguir a empresa fica a dar prejuízo e o PER deixa de fazer sentido. E isso já aconteceu na história, portanto, quem foi ver a história sabe que isso vai acontecer. E então, se calhar, já não paga o PER de 8. Se calhar já fica à espera. Pronto, e dá uma grande vantagem. E para mim é quanto mais anos, melhor. Se eu tivesse dados de 100 anos, usava dados de 100 anos. E adoro essas empresas que têm mais de 100 anos. Empresas que estão cá há mais de 100 anos, é provável que fiquem mais de 100 anos. Empresas que só estão há 5 anos, tem que se ter cuidado. Claro que entram na moda e sobem muito e depois ficam com múltiplos muito acima da média, mas tem que se ter cuidado com essas empresas, é aí é que se perde dinheiro. E eu acho que não há problema nenhum, e é impossível não perder dinheiro numa ação ou noutra. Vai-se sempre perder em algumas. O que interessa são as ações que sobem muito. Isso é que faz. Ainda há bocado estávamos a falar das ações portuguesas do PSI, mas há algumas fora do PSI. Por exemplo, a ação portuguesa que eu estou a ganhar mais é a Martifer. A Martifer era uma empresa, e eu adoro isso, quando me dizem assim, esta empresa é execrável, é nojenta, está super endividada, só dá prejuízo, e depois eu vou ver os números. E se os números estiverem a melhorar, a história está a mudar. E as pessoas continuam a contar a mesma história quando os números já mudaram e continuam a dizer a mesma história. E na Martifé foi isso, comprei em 2016 a 20 cêntimos, agora está tipo a 1,80, é a ação que eu estou a ganhar mais na Bolsa de Lisboa. E eu fui mantendo sempre, porque os fundamentais foram sempre melhorando, lá está, era uma empresa que tinha maus fundamentais, mas as empresas mudam, melhoram, pioram, e nós temos que ir adaptando a nossa visão, uma coisa não fica má para sempre. Eu, por exemplo, tive sempre muito pessimista do BCP durante uma data de anos, e até que
eles realmente pararam de emitir. Fizeram um aumento de capital gigantesco, que eu disse que aquilo era horrível, em 2017. Depois ainda caiu mais um bocado e tal, mas depois aquilo parou. E desde 2017, ou seja, há 8 anos, que não emitem novas ações. E o banco começou, passados anos de se aguentar sem ir pedir dinheiro ao mercado, começou a ganhar credibilidade. E é por isso que as ações têm subido tanto. Eu, infelizmente, só apanhei uma parte desta grande subida. Assustei-me ali, coisas às vezes de curto prazo. Quando um tribunal europeu disse que aqueles créditos em francos suíços na Polónia tinham que ser registados mais rapidamente, e isto agora vai aqui ainda dar. Esse fator tem sempre deprimido os lucros e os dividendos do BCP. E eu vendi aí, a ganhar 30 e tal por cento. Foi um dos maiores erros da Bolsa de Lisboa deste ano. Muitas vezes o erro maior é vender uma ação a ganhar, não é investir numa ação que desce. A ação que desce, repara, a ação que desce não desce mais de 100%. Nunca na história houve uma ação que descesse mais de 100%. No entanto, já houve muitas ações que subiram muito mais de 1000% e isso faz toda a diferença. Tu ficas-te pela análise fundamental ou usas também a análise técnica? Ou consideras que a análise técnica não tem lugar na tua estratégia, por exemplo? Eu comecei pela análise técnica. Eu fazia análise técnica e macroeconomia. Eu sou licenciado em economia, então usava a macroeconomia para ver o market timing e depois a análise técnica para as ações, isto nos anos 90. E depois comecei a aprender análise fundamental porque fiz um serviço de análise para investidores norte-americanos e eles começaram a exigir coisas de análise fundamental. Isto em 2005. Aí é que eu fui mesmo aprender. Sabia um bocado, mas não o suficiente, e tive que aprender análise fundamental, e um livro que me ajudou imenso foi o Mastering Fundamental Analysis, e ao longo do tempo fui fazendo uma coisa com um amigo e colega meu chamar, que era a análise tecnimental, que mostrava a análise técnica e a análise fundamental. E eu fiquei assim com isso até 2016, onde cometi ali 2 erros, foi vender a Navigator e a Smapa, tiveram uma quebra técnica, mas os fundamentais continuavam atrativos. E eu não me aguentei com essas ações, depois voltei a comprar mais tarde, e aí tornei-me cada vez mais um purista da análise fundamental. E já há desde 2016 que sou purista da análise fundamental. No entanto, coloco gráficos nas minhas análises da cotação, mais para mostrar como é que foi o passado e ter alguns pontos de referência, mas não são minimamente relevantes na minha tomada de decisão. Acho que a análise técnica é boa para descrever o que aconteceu e o que está a acontecer, mas não serve para prever o futuro, não nos dá grandes indicações sobre o futuro. E em relação aos critérios de qualidade que tu usas para identificar excelentes empresas, podes dar-nos assim um par de exemplos de coisas que tu não dicas, um critério, um fio que tu uses? Eu tenho tendência a evitar empresas que têm o balanço muito desequilibrado, especialmente nos últimos anos, porque os últimos azares que eu tive foi de empresas que realmente o balanço estava desequilibrado. Quando a empresa não tem dívida, dificilmente vai à falência. As empresas que vão à falência é sempre porque têm dívida e não a conseguem pagar a tempo. Não é importante só pagar, tem que ser a tempo, tem que ser no dia. Basta falhar um dia, as ações perdem logo imenso valor, porque quando falha com os credores, os acionistas quase sempre não têm direito a nada. É verdade. A empresa fica logo para os credores. E as ações valem zero. A partir do momento em que falha com os credores, as ações valem zero. Portanto, esse é um critério. Sempre que eu vejo uma empresa muito endividada, a não ser que tenha negócios realmente muito estáveis e protegidos um bocado pelo Estado, e mesmo assim não é coisa que depois pagam muitos juros. Esse é o principal critério. Eu tenho aprendido também com o meu colega Helder, do Investidor por Dentro, que ele usa muito Return on Capital Employed, mas eu ainda não aderi muito à história da qualidade. Porquê? Porque eu tendo a ver as coisas a muito longo prazo e vejo empresas que outrora tinham muita qualidade, deixaram de ter, empresas que não valiam nada, olha, como a Martifer, estávamos a falar há bocado. É uma microcap, não é um muito bom exemplo, mas empresas que eram más ficam boas. Eu penso sempre que é na transformação de má para boa que aparecem os grandes ganhos, e não em investir numa empresa muito boa e muito grande. Esta empresa é excelente e já é muito grande, ok, mas isso já está refletido no valor do mercado, isso já está descontado pelo mercado, por isso é que ela subiu o que subiu ao longo das décadas. Agora vai subir muito no longo prazo se a empresa já é gigantesca, se a empresa tem uma qualidade tremenda, se tem margens ótimas, tem tudo bom, não é? Mas as ações não sobem porque as empresas são boas, as ações sobem quando as empresas melhoram. E se já és perfeito, ou quase perfeito, tipo, sei lá, uma Microsoft ou uma Alphabet, né? São empresas gigantes,
perfeitas, têm tudo no sítio. Se calhar não vão subir muito, porque prefiro uma empresa ainda pequenina, cheia de problemas, que depois os resolve e melhora e não sei o quê, e essa sobe 2000%. Certo. Tu tens depois um período aceitável, ou que tu consideres aceitável, para manter uma ação em carteira, depois desses turnarounds, como tu estás a falar, ou tens assim um portfólio mais orientado ao longo prazo, com um turnover mais baixinho? Pois, quando tu dizes turnaround, não era bem o que eu queria dizer. Quando diz o Warren Buffett, turnaround seldom turn. Tipo, quase sempre falham. Turnaround tem a ver, Ok, uma empresa está muito endividada, vai-se cair 90%, fica ali aflita e depois recupera. Isso às vezes acontece. Não é bem isso. Eu é mais, imagina, small caps que estão ainda no início, têm um bom ok, balanço, elas não estão aflitas, elas são pequenas. E tem ok, um grande potencial de expansão. Mas o meu período é se eu puder ter as ações para sempre, melhor. As boas eu nunca quero vender. ok. Eu acho que eu fiz aí um vídeo que é as 8 fases do investidor em ações. E uma das fases que eu estou ou almejo estar, procuro estar, é a do conhecedor, que é tu és incrivelmente paciente com as ações boas, com as ações que estão, no fundo, que estão a ir na direção fundamental que tu antecipavas. Eu tenho algumas assim, em que, por exemplo, tenho uma empresa nos Estados Unidos que se chama Stride. O primeiro fiz ali uma espécie de, não foi um trade porque demorou tipo 2 anos, mas comprei a um preço, vendi a ganhar, depois já com a história do Covid, sem lógica nenhuma, veio abaixo, voltei a comprar e desde aí que tenho. Desde março de 2020, nunca mais vendi essa ação. Mais ou menos assim, não sei de cor, mas tenho aí depois os dados. E no fundo, eles tinham tipo 80 mil alunos, né? São escolas virtuais online. E eu pensei, estes gajos têm potencial para vir a ter 1 milhão de alunos, que é 2% da população escolar dos 6 aos 18 anos dos Estados Unidos, é 1 milhão, porque são 50 milhões de alunos. E eu pensei, estes gajos vão ter 2% de cota de mercado, do número total de alunos. Entretanto, depois já alterei um bocadinho essas previsões, mas... E eles tinham 80 mil, portanto, de 80 mil para 1 milhão, estás a ver o crescimento que aquilo tinha. E o que os gajos têm feito passaram de 80 mil para 90 mil, para 100 mil, para 110 mil, e agora estão nos 200 mil, 200 e tal mil, mais ou menos. Portanto, eles estão aí na direção, e então eu aí não tenho motivo nenhum para vender, não é? Vou mantendo. E já apareceram relatórios bear e short, e que aquilo é tudo uma fraude, e eu não passei cartão nenhum a isso. Estudei, vi os motivos que eles davam, e vi que não tinham mérito, e fui aguentando. Se a ação for boa. Agora, outras ações, devemos ser impacientes. Se os fundamentais se deterioram, se tinha imaginado uma coisa, que aquela empresa ia crescer e as vendas começam a diminuir, os produtos não têm aceitação no mercado, eu aí tenho que tomar uma atitude, aí tenho que ser impaciente. Fazer a distinção entre quando é que deves ter paciência e quando é que deves vender logo, é que está a arte. Qual é a ação que tu tens há mais tempo em carteira? Achas que essa ação tem um lugar especial no teu coração, ou não és dessas pessoas que têm assim É uma a relação mais Martifé. emocional com a empresa? É a Martifé tem desde 2016, há 9 anos. Há outras que eu desejava ter tido mais tempo, muito mais tempo. E ações que eu vendi porque eu não tinha a mentalidade de longo prazo. Vendi uma ação a ganhar 20%, que ela depois subiu 50 bags, isso é o quê? 5.000%. E agora comprei outra que faz um bocado a mesma coisa. É uma concorrente dessa, estou à espera que faça também o mesmo movimento. Está a correr bem. Que é a Birna Technologies, que é uma empresa espetacular. Estás a ver? Porquê que eu gosto tanto de ações portuguesas? Porque eu tive o meu mentor, foi um investidor, investiu durante 55 anos em ações portuguesas. Eu adorava aquilo, conhecia tudo, e o meu gosto pelas ações veio dessa pessoa, e então ele já faleceu aos 80 anos, e eu fiquei comprometido com ele nunca largar as ações portuguesas, e de escrever sobre ações portuguesas, e agora, pronto, nunca vou largar. Tens alguma limitação, por exemplo, ou algum impedimento moral em investir em certo tipo de empresas, ou para ti isso não é um fator? Imagina empresas de armamento, sei lá, empresas de tabaco, de jogo, ou achas que isso não é um fator para ti? É um fator, mas não é determinante, mas, por exemplo, eu nunca invisto em empresas de petróleo, mas isso é porque eu acho que o petróleo não tem grande futuro a longo prazo. Embora agora as energias renováveis estejam fora de moda, o que é ótimo, e acho que ainda não estão boas para comprar, mas vão de ficar. Eu acho que na próxima década, enfim, ainda não tenho uma opinião muito sólida sobre isso. Estou aqui a ler um livro sobre isso, mas ainda estou assim. Mas penso que poderá haver boas oportunidades. Tal como quando rebentou a bolha tecnológica e as empresas da internet caíram todas 90%,
e muitas não sobreviveram. As que sobreviveram foram as melhores oportunidades dos 10, 20 anos seguintes, e agora isto das renováveis estarem aí muito abaixo, pode ser uma situação desse género. Poderão estar aí as melhores oportunidades dos próximos 10, 20 anos, embora ainda me pareça cedo, mas é uma área em que devemos estar atentos e estudar bastante. Ok. Mas assim, de tabaco também é uma coisa que nunca comprei uma ação de tabaco, não. Coisas que fazem mal, tipo bebidas alcoólicas, eu tendo a não. É um fator negativo, realmente é um fator. E cada vez mais. Eu antes não tinha tanta sensibilidade a isso, mas agora que realmente eu acho que essas coisas também não têm grande futuro. O jogo online também. Não gosto de nada. Coisas que fazem mal aos meus filhos, eu tendo a não investir nessas coisas. O Warren Buffett dizia há uns tempos atrás que ele é muito contra, por exemplo, investir nos IPOs das empresas, nas entradas em bolsa, que normalmente são maus investimentos. Tu concordas com essa afirmação ou achas que está fora de contexto e que alguns IPOs podem ser muito, muito lucrativos? É assim, a Microsoft, a Apple, a Tesla, foram todos IPOs. As empresas entraram todas na bolsa, ou quase todas, através de um IPO, né? Initial Public Offering. A própria Berkshire Hathaway há de ter entrado na bolsa através de um IPO. Portanto, a questão é, quando as ações são vendidas no IPO, normalmente são vendidas caras. Mas nem sempre. Depende, caso para caso. Por exemplo, ações da Euronext, uma empresa que eu gosto muito, que também já invisto há bastantes anos. Só não disse que é que invisto há mais anos, porque houve ali uma altura que vendi e depois voltei a comprar. Tipo 5% mais baixo. Não deu grande gozo, mas é uma empresa que eu vou investindo regularmente, Euronext. É como se tivesse um assento na bolsa. Quando vemos aqueles livros antigos que eles falam de ter um assento na bolsa, para mim ter ações da Euronext é um pouco o mesmo sentimento. E gosto muito de analisar as contas deles e quantas empresas é que entraram na bolsa, quantas é que saíram. E ter ações da Euronext dá para isso. É uma excelente empresa, apesar de ser francesa. Quer dizer, a sede é em Amsterdão, mas é uma empresa essencialmente francesa. O CEO é francês. Deve ser o francês, o melhor gestor que anda aí é esse da Euronext. Mas isto, dos IPOs, pois, quase sempre as ações são vendidas caras, depois caem 50%, ou caem 80%. Ainda há pouco tempo houve aí um IPO na Bolsa de Madrid, a Puig Brands, que é uma ótima empresa. Mas claro, os gajos vendem aquilo ao dobro do valor, cai 50% e depois aí está atrativa e ainda não comprei. Nem sei se vou comprar, mas está a ficar atrativa e depois, ou uma Alphans, empresas que lá está, os gajos no IPO esticam aquilo ao máximo, tal como aconteceu aqui na Bolsa de Lisboa nos anos 90, 2000, venderam muitas empresas muito caras, depois elas caíram 90%, depois algumas recuperam e são enormes winners de longo prazo e outras não. E aí depende da evolução dos fundamentais. Mas eu não seria assim tão taxativo se tivesse uma... Lá está, os IPOs são péssimos, mas o gajo que comprou no IPO da Microsoft ou da Apple fez um dos melhores investimentos possíveis. Sim, também eu acho que a questão dele é mais no sentido de, primeiro, existirem muitas empresas que entram em bolsa e que falham e, portanto, a algum momento, depois do IPO, saem de bolsa por determinadas razões. E segundo, eu acho que ele também se estava a referir ao facto de tu investes agora no IPO, mas essas empresas, por exemplo, a Apple e a Microsoft, não deram se calhar um lucro muito atrativo, ou não deram rentabilidades atrativas nos primeiros, 10, 15 anos. Para o final de 20, 25, percebes? Mais nesse sentido. Mas é a minha interpretação, não sei. É isso, é. Não foi tanto tempo. Ele foi um bocadinho contra isto quando ele investiu na Snowflake, numa empresa de tecnologia, mas era mais para conhecer a tua opinião em relação a IPOs. Tem que se analisar caso a caso. Alguns são vendidos baratos. Por exemplo, quando a bolsa está pessimista, um IPO costuma ser vendido a bons preços. Mas na Bolsa de Lisboa, por exemplo, não há um IPO há anos, porque o mercado continua pessimista. Mas eu acho que se aparecesse algum, se calhar até tinha procura, se fosse bem promovido. Houve algumas tentativas que falharam, porque também estavam a vender caro. Lá está. Quando vendem caro, o mercado não responde. Claro, nos Estados Unidos, se o mercado tiver subido muito, vai tudo atrás. Se nos balcões dos bancos venderem as ações, vai tudo atrás. E depois perdem, claro. Certo. Olha, tu tens vários tops, tu criaste vários tops de diferentes categorias de ações, ou se calhar geografias, como o top 10 de Lisboa, o top 10 de Madrid, ou espanhol. Alguma vez pensaste, por exemplo, em criar um fundo, ou um ETF, ou um PPR, um índice, seja o que for, para rentabilizar esta tua iniciativa? Já pensei, mas a execução é bastante difícil. Pensei em criar um ETP, chama-se Exchange Traded Product, que seria negociado em bolsa e que
se poderia comprar aquela unidade de participação na bolsa e que depois era representativa desses tops. Só que depois a nossa dimensão, tentei com uma empresa da Irlanda, mas cuja atividade era em Londres, e eles estavam muito interessados, mas as intenções de investimento, pela sondagem que nós fizemos, rondavam os 3 a 5 milhões. Eu penso, da maneira como eu coloquei as coisas, não foi bem colocado. Podia ser mais, mas 3 a 5 milhões, eles disseram, isto nem vale a pena a gente se mexer, e não sei o quê, não. Então não consegui. Já pensei em fazer uma gestora de patrimónios, mas enfim, já há aí algumas a fazer esse serviço, e eu não, por um lado, quero cumprir apenas a minha missão e o compromisso que tenho com os subscritores do Bojão de Stocks e continuar a escrever, porque eles são investidores independentes. Eles, por vezes, atuam sobre as análises e outras vezes não. Têm o seu próprio critério, eu dou-lhes informação e eles depois fazem o que entendem. E acho que é preciso um serviço assim. E se eu me diversificar, ou melhor, se me puser a fazer outras coisas, depois não vou fazer este serviço bem, e as pessoas têm muita confiança que eu continuo a fazer este serviço ao longo, porque é também a promessa que eu tenho feito ao longo de muitas décadas, e eu se calhar vou continuar só a fazer isto, a melhorar o Bojão de Stocks e a continuar sempre só com o Bojão de Stocks, se calhar para sempre, e nunca fazer um fundo, porque são outros skills, é outra, e depois a regulação, eu não recebo nunca dinheiro de ninguém, só escrevo, nunca ninguém me entregou dinheiro, gera aí o dinheiro. Desde que o Bojão de Stocks existe, em 2015, eu nunca fiz isso. Nunca comprei ações para ninguém. A minha mulher comprou para o meu cunhado. Mas pronto, isso é porque é o irmão dela. Mas não é um serviço, ele não nos paga nada por isso. E agora, quando foi isto do Trump, entrou em pânico, vendeu tudo. Sem perguntar nada. Se tivesse perguntado, se tivesse falado comigo, tinha aguentado. Não se aguentou. Pronto. Porquê? Não tem experiência nenhuma. Mas os subscritores não. Os subscritores de Bojão de Stocks são pessoas informadas, estão à procura de informação, depois decidem por si. E pronto, eu quero estar muito focado nisso. Portanto, uma iniciativa que tu também tens, já falaste no Bojão de Stocks e vamos falar daqui mais lá para a frente, mas tu tens outra iniciativa que é a Associação Portuguesa de Acionistas Minoritários. Queres contar-nos um bocadinho sobre este projeto e quais é que são os objetivos dele? É um projeto que começou com muito ímpeto, com muita força, mas que ultimamente nós temos estado com alguma dificuldade. A minha maior dificuldade tem a ver com lidar com questões burocráticas. Eu não tenho vocação para isso, tenho muita dificuldade. E o projeto arrefeceu logo no primeiro dia, quando vieram os órgãos sociais e eu pensava que íamos discutir coisas de desenvolvimento lá, e não, e foi os estatutos e o regulamento. Eu aí fiquei logo, os estatutos e o artigo, e o AC e o BC, isso é coisas dos advogados, é muita coisa de advogados, e eu não sou nada de consulta advogados, obviamente, trabalho com advogados, mas eu próprio não, tudo meta, e quando eu começo a ver as leis e o Código dos Valores Mobiliários e tudo aquilo me custa muito, e eu acho que não tenho perfil para ser presidente da APAM, e tenho feito o que posso, mas não é suficiente para as missões que temos, e então estamos a estudar alternativas para a APAM. Tem 500 e tal associados, que eu respeito muito, e eu sinto que não tenho feito tudo o que posso, porque realmente não tenho vocação, não tenho mesmo, não sei, de falar com os políticos e de estar a reivindicar para o imposto ser mais baixo, e não sou mesmo nada reivindicativo. Para mim, quando uma empresa trata mal os acionistas, eu vendo as ações e acabou. Não vou lá estar a discutir com a empresa e com a gestão que devia fazer assim assado, até porque isso normalmente não adianta, eles continuam a fazer não dá em nada, e os minoritários só têm que ou aguentam ou vendem e pronto. Mas eu acho que a associação tem um propósito muito valioso, tem missões valiosas, mas há aí outra associação que é a Maxi Yield, que eu acho que eles estão realmente, já são pessoas com mais tempo e que têm vocação para aquilo, então estou a iniciar conversações com eles e se calhar vamos fundir as duas associações, que eles têm feito um excelente trabalho, mas têm poucos associados, só têm 100 e tal. E nós temos feito muito pouco, mas temos 500 e tal associados. Se fundíssemos as duas coisas, tornávamos uma associação de defesa dos direitos dos pequenos investidores muito mais forte. Estamos a pensar fazer. Vou entrar em conversações com eles muito brevemente. Já trocámos uns e-mails e havemos de falar sobre isso, sim.
Ok. Tu tocaste em um ponto há bocadinho de Donald Trump que fez com que vendessem as ações aí a tua esposa. E eu queria perguntar-te como é que tu vês esta incerteza nos mercados que nós estamos a viver agora e se achas que é desta que os mercados europeus saem da cepa torta e superam os índices americanos? Boas perguntas. A Catarina ela não vendeu nada do portfólio dela. O irmão Ah, ok. dela é que foi vender Ah, sem ok, dizer o nada a cunhado, ok, ela, está bem, está bem, está bem. Tá bem. não disse É, nada, ficou aflito e foi. Nunca, não comprou, ele não tinha comprado nada, quem tinha comprado era ela para ele na conta dele. E certo. ele, ai meu Deus, isto é o fim do mundo. Foi lá e pá, caraças. Mas é natural. Ele investe há muito pouco tempo. Agora, se calhar, depois volta a comprar. Um bocado mais alto, claro. Mas o Trump, isto das tarifas é uma coisa. Para já é a volatilidade. Isto das tarifas não tem ponta para onde se pega. Em termos macroeconómicos, ele está a prejudicar mais as empresas americanas e o consumidor norte-americano. Por isso é que o dólar desvalorizou imenso, imenso. Enfim, 10%. As taxas de juros os yields nos Estados Unidos subiram, ou seja, o governo está a pagar mais pelos juros. Correu tudo mal. Por isso é que ele está a tentar recuar de maneira airosa. O mercado caiu. Como é que eu reagi? Havia certas empresas que eu já estava a tremer com. Já os fundamentais estavam-se. A história de investimento não estava a correr como eu antecipava. O balanço era um bocadinho fraco, mais as tarifas, quando tu tens uma coisa que está a pesar, mais outra coisa que está a pesar, e depois vem uma terceira coisa, já aquele meu mentor dizia, certo, tu se vais um murro aguentas, se vais dois já ficas um bocado abananado, se vais três vais ao chão, e aqui nas ações é a mesma coisa, empresas já estavam com dificuldade, mais as tarifas, mesmo que seja só 10%, então eles têm margens de 2, 3%. Se levarem uma Pois, tarifa de 10%, ficam logo a dar prejuízo. E se tiver o balanço desequilibrado, pior. algumas empresas aí, tinha uma empresa que eu gosto muito, e aguentei-a durante uns 5 anos. E ela, tipo, imagina, comprei a 10, ela foi a 40, não vendi. Não foi bem assim, mas pronto, foi mais ou menos isto. Ou comprei a 15, ela foi a 40, e agora vendi tipo a 13. Não vendi, tipo. Às vezes acontece isto, não é? Foi um Certo. legal. E porquê é que vendia 13? Por causa disto. Ela antes disto das tarifas, endividou-se muito para ir comprar uma concorrente. E eu gostei muito da ideia. Só que depois o balanço ficou todo desequilibrado para ir comprar a concorrente à espera que a confiança dos consumidores fosse melhorar. E estava a melhorar. Só que agora veio o Trump e rebentou com tudo. Rebentou com a confiança toda. Não é só. Ele agora pode recuar à vontade. O mal está feito. Já ele prejudicou a confiança dos consumidores norte-americanos de uma maneira que isto agora quando sair os dados de abril, quando chegar aos dados de abril, deve ser um novo mínimo histórico da confiança dos consumidores desde 1960, desde que há dados. Porque já estava perto do mínimo e agora caiu imenso. Portanto, vai ser Pois, um novo mínimo histórico na confiança dos consumidores. E o motor da economia norte-americana é o consumidor e do mundo. E ele deu-lhe uma machadada, meu Deus. E eles estavam já em baixo, estavam com pouca confiança e esta empresa alavancou-se e depois as coisas, afinal a confiança dos consumidores não recuperou, piorou, as taxas de juros não desceram, subiram, mais as tarifas, os gajos depois mandam produzir tudo no Vietnã e não sei o quê, tive que vender. E desde então já caiu mais um bom bocado. Outras recuperaram, não é? Outras coisas ridículas, tipo o Santander, no dia em que o Trump anunciou as tarifas, abriu a cair, sei lá, 18%. E não era afetado minimamente pelas tarifas. Zero. Depois recuperou tudo. Essas ações teriam sido boas compras, mas lá está, tinha que ser muito rápido. Eu basicamente mantive 90% do meu portfólio, ou 95%. Whatever, mas vendi 2 ou 3 ações por causa das tarifas, aguentei-me com o resto. Mas é assim, eu acho que isto ainda vai dar muita água para a barba. Isto pode ser um bear market aqui, talvez não muito, que as ações não caiam muito, mas que demoram uns anos. Se calhar mais uns 2 anos, tipo aqui a partir pedra. Porque as ações também chegaram aqui muito sobreavaliadas. Então aquelas Magnificent Seven estavam muito sobreavaliadas, por isso é que caíram 20 e tal por cento já desde o início do ano, em média. Como o mercado estava muito caro, estava vulnerável, e agora esta instabilidade das tarifas. Portanto, não me admirava nada que ele ficasse aqui 2 anos assim abaixo do máximo, aqui a perder 15, 25% face ao máximo, e muita gente não se vai aguentar a isso. Mas as boas ações vão subir aí no meio, o que eu acho interessante, e é por isso que eu deixei de ser um market timer. Imagina, um market time agora, isto agora é um bear market, vou vender tudo. Se tu venderes tudo, há de haver lá uma ou duas que sobe muito. E só o facto dessas, se tiveres um leque de um portfólio diversificado de boas ações fundamentalmente atrativas, se houver aí uma ou duas que sobem muito,
mais valia tu teres mantido todas, porque essas uma ou duas vão-te pôr em território positivo, apesar do mercado em geral ter caído. E isto é tudo por causa da assimetria do mercado. As ações nunca descem mais de 100%, e se o mercado cair 20%, o teu portfólio em termos gerais há de cair mais ou menos 20%. Mas depois, se houver lá uma que sobe 300% ou 400%, essa ação ganha um peso tal, tu acabas por ficar na linha d'água até um bocado positivo. E depois as outras caíram uns 20%, recupera tudo no próximo bull market. E então é muito melhor manteres as ações todas do que, ou quase todas, não é todas, algumas tens que vender e outras has de comprar. Pronto, depende. Mas manter sempre investido, sempre investido. Ok, tu tocaste aí num ponto já logo na fase inicial e eu agora queria voltar a ele, que é a questão das corretoras, que já usas há algum tempo, Interactive Brokers, por exemplo. E eu sei que tu fizeste uma análise há relativamente pouco tempo a várias corretoras no mercado. Houve assim alguma em que te surpreendeu em particular? Ou tens alguma que seja a tua favorita? Ou até podem ser a mesma, não sei. Qual é o resultado? Diz-nos. Olha, o que me surpreendeu mais foi o Active Bank, que não tinha ideia, mas tem uma oferta muito competitiva. Eu não tenho lá conta e não recebo nada, obviamente, não tenho relação nenhuma com o Active Bank, nem com qualquer outro intermediário financeiro. Nem temos publicidade no site de nada. Certo. Nunca recebemos qualquer receita de intermediário financeiro. Mas o Active Bank, quando eu analisei o pressário deles, e eles dão acesso a todas as ações e já tenho tido alguns testemunhos muito positivos. Eles têm tipo balcões aí nas principais capitais distrito. Nas capitais distrito do país tem um balcãozinho do Active Bank e depois tem uma app e aquilo funciona bem. E podes comprar uma ação por mês sem pagar nada, e depois é só 5 euros. Esse foi o que me surpreendeu mais. Também gosto muito da corretora de giro neerlandesa, tem comissões muito competitivas, e da Interactive Brokers, mas é mais difícil. Pronto, é uma corretora mais complexa do que a de giro. E também permite alavancagem. Eu nunca alavanco, só alavancar um bocadinho nada, mas nunca mais de 5%. E então, mas ela permite sempre que tu alavanques até 5 vezes. E quem não tem experiência vê, especialmente depois das ações subirem muito, pensa assim, se eu tivesse investido com mais, e a corretora dá a possibilidade, olha, investe aqui com 5 vezes mais que o que tu tens. E as pessoas que não têm experiência, que pensam que as árvores crescem até ao céu, agora vou dizer, as árvores não crescem até ao céu, mas as ações podem subir até ao céu, algumas ações, não todas. E a longo prazo sobem, todas até ao céu. Vai sempre a subir, a muito longo prazo. Mas enfim, quem imagina, alavanca investe com 5 vezes mais que o que tem. Depois o mercado recua 20%, perdeu tudo. E depois as ações voltam a subir e continua tudo normalmente, mas aquela pessoa que alavancou perdeu tudo. Interactive Brokers tem esse problema. Dá-te sempre ali 5 vezes mais do que aquilo que tu tens para tu investires. E às vezes pode tornar-se irresistível para quem não tiver experiência. Eu, como tenho muita experiência nos futuros de problemas de alavancagem, já há muitos anos, há mais de 20 anos, que é o episódio 2003 que eu contei. Certo. Não, nunca cedo essa tentação de alavancar. Okay. Mas pronto, e a GIR também, quem quiser pode alavancar, eles emprestam dinheiro para investir, mas não está logo ali disponível como na Interactive Brokers. Interactive Brokers, tu tens lá o teu saldo e depois tem buying power, 5 vezes mais, e isso é perigoso. Okay. Uma corretora que eu ao princípio achei piada, mas depois já não achei tanta piada, foi a Trade Republic. Tem comissões de €1 e aquilo não tem todas as ações, mas tem bastantes. Só que aquilo depois eles mandam as ordens para a Lang & Schwartz, que é uma pequena bolsa, fiz um vídeo sobre isso, e isso tem uma série de problemas. As ações são para comprar na listagem principal. Se é uma empresa portuguesa, na Euronext Lisboa. Se é uma empresa espanhola, na Bolsa de Madrid. Se é uma empresa americana, na New York Stock Exchange ou no Nasdaq, onde ela for cotada. Isto são regras básicas, mas que os corretores gostam muito de andar ali a fintar. Manda para aqui, manda para lá. Eu vou comprar a empresa americana em Frankfurt, porque assim não o câmbio. Não, o câmbio está lá na mesma, isso não tem ponta para onde se pega. Só vai a ter menor liquidez. Enfim, não é boa ideia isso. Nós já estamos a terminar, mas queria dar-te aqui uma janela para explicar um bocadinho a tua iniciativa principal. Tu foste um dos pioneiros aqui em Portugal a falar sobre isto e a expor este tipo de conteúdo online. Tu tens o Borja on Stocks, que é um serviço muito reconhecido, desde 2015, onde tu partilhas análises em empresas. Focas-te mais em small caps ou podemos também encontrar algumas análises em empresas de todas as dimensões? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Obrigado. Sim, o Borja on Stocks começou em 21 de agosto de 2015.
com a primeira análise que eu publiquei no site, às ações da Sporting SAD. Sporting é o meu clube, depois já analisei mais 2 ou 3 vezes a Sporting SAD. Nunca comprei ações da Sporting SAD, mas sou acionista da Benfica SAD, o que é estranhíssimo. Ontem o Benfica, eu estava a ver se o Guimarães conseguia empatar pelo menos com o Benfica, depois o Benfica marcou um gol, marcou 2 golos, eram os benfiquistas todos a festejar. Eu disse, já estava cheio de sono no sofá, e disse uma coisa que estou arrependido de ter dito aos meus filhos, que são do Sporting também. Diz, pá, não há nada pior que ver os benfiquistas a festejar, vou-me já deitar e não sei o quê. Claro que há coisas muito piores. E nem ter ações da Benfica SAD atenua um bocadinho esse sentimento, mas não o suficiente. Devia atenuar completamente. Mas porquê? Porque as ações da Benfica SAD são fundamentalmente atrativas e as da Sporting SAD não. Aliás, a Sporting SAD tem um valor de mercado muito superior à da Benfica SAD, o que não faz sentido nenhum. Está ali uma ineficiência de mercado. Mas isto para dizer o quê? Qual é que era a tua pergunta? Desculpa lá. Para falar um bocadinho sobre o Borja Stocks, os serviços que tu Não, ofereces, de análise, small caps, empresas de maiores dimensões. Pá, aquilo, no início, a minha ideia era só cumprir lá o desejo daquele meu mentor, Fernando Silva, grande investidor nas ações portuguesas, e era só analisar ações portuguesas. Mas depois a malta, ou seja, isto é a 10ª análise a nós, e depois é EDP, e depois não saía dali. Bem, então qual é o outro mercado que vamos analisar? Comecei a analisar ações dos Países Baixos. Fui lá, tenho um monovolume S-Max, pus lá os 4 filhos e a minha mulher e fomos de carro até Amsterdão, andámos lá a ver as empresas e não sei o quê. Comecei a analisar ações, isto já depois de ter começado a analisar ações neerlandesas, iniciei o top 10 Amsterdão em, salvo erro, 5 de maio de 2016. E depois comecei a analisar ações francesas. E aí é que não correu bem. Tive 6 anos a analisar ações francesas, tive ali algumas desilusões e depois deixei. Passado 6 anos disse, ações francesas não vale a pena, tem muitos problemas, porque eu gosto muito de analisar small caps, também analiso as large caps, respondendo àquela pergunta. Na Europa eu analiso small caps e large caps. Nos Estados Unidos especializei-me só nas small caps, ações que pertencem ao índice Russell 2000, porque eu tenho uma mentalidade um bocado contrarian. Se está toda a gente a falar na Apple, eu não vou ter entusiasmo nenhum para analisar a Apple. Está toda a gente a falar nas Magnificent Seven, eu vou lá e... tudo o que é muito popular, eu tenho aversão. E muitas vezes o que é popular continua a ser popular e sobe muito ainda. Certo. Não quer dizer nada. Mas pronto, é da minha natureza. Gosto de ir onde não está ninguém a ver, gosto de ver coisas, mistérios. Portanto, nos Estados Unidos adoro analisar small caps, empresas que não estão no radar. Muitas vezes nem há nenhum analista das casas de research e bancos de investimento a segui-las. Isso é o que eu mais gosto. E eu ando lá a estudar as empresas e tal. Até tinha um subscritor, já há muitos anos, não era no Borja Stocks, que ele chamava-se Sá. Agora não sei o que é feito dele. Mas ele ia de avião e ia lá mesmo visitar as empresas dos Estados Unidos. Ia lá tipo ao Wisconsin, aqueles estados do interior dos Estados Unidos, ia lá falar com o CEO da empresa e não sei o quê, um português. Eu investia muito forte, investia já vários milhões nessas small caps e era giro. Eu às vezes dizia, estava a escrever não sei o quê, que tinha visto na internet, ele dizia, César, mas eu fui lá e aquilo é um barracão e não sei. Tinha mesmo ido lá, o gajo era incrível. Eu acho, pronto, é isso. E depois comecei a analisar ações americanas em 2019, se bem que eu já tinha analisado. Há mais de 20 anos que eu analiso ações americanas, inclusive para americanos. Um projeto que eu tive entre 2005 e 2008 era o Three Stocks on Fire, que era em inglês só para investidores em ações americanas, maioritariamente norte-americanas. Mas no Borja Stocks começámos em 2019 a analisar ações americanas com o tal foco nas small caps e em 2021 ações espanholas. E agora se calhar vamos estabilizar por aqui. Eu recomendo 30 ações europeias e 30 americanas no máximo. Neste momento não temos tantas. Temos 9 em Lisboa, um máximo de 10 em Madrid, 8 em Amsterdão e nos Estados Unidos no máximo de 30, então agora 21. Portanto, temos um total de 60 ações, 30 europeias, 30 americanas, que poderíamos recomendar naqueles tops. Estamos neste momento a recomendar 48. Portanto, é como se tivesse 20% em cash a explorar novas oportunidades. E estamos sempre a analisar novas ações sugeridas pelos subscritores. Temos uma página onde solicitam análises, vamos aí buscar ideias e também indústrias que nos interessam.
Começamos a analisar, às vezes começamos numa ponta e acabamos na outra. E publicamos 10 análises por semana, em média. Quando saem os resultados, é mais. E às vezes isso é muito, 10 por semana, quem é que tem paciência para ler aquilo tudo? Então o que é que eu faço? Ponho a conclusão logo no início e ponho também uma versão áudio. Às vezes as pessoas abrem, veem a conclusão, isto não me interessa. Porque nós analisamos muitas ações e eu percebo que isso possa ser aborrecido, que na realidade depois não são interessantes, mas nós só sabemos que não são interessantes depois de as termos analisado. Queremos mostrar esse trabalho. Portanto, qual é a diferença entre o Borja on Stocks e aquilo que estávamos a falar há pouco de um fundo de investimento ou um ETF? É que nós aqui temos mesmo que analisar muitas ações e mostramos essas análises e, portanto, o subscritor sabe que eles estão mesmo a trabalhar a sério nisto. Está aqui a produção, todos os dias aparece o que é produzido. Certo. E todas as ações recomendadas têm uma justificação completa e profunda. Enquanto no fundo, sabe só o que é que o gestor do fundo está a fazer, não é? Ele pode chegar lá, ver qualquer coisa e vou comprar estas ações. E não tem nada a ver. Eu às vezes penso nisso, não é? Se eu trabalhasse num fundo, tinha muito menos trabalho e se calhar tinha mais retorno. Não tem nada a ver, mas cada um na sua atividade. É isso. Para fecharmos o podcast, fala-nos um bocadinho sobre as redes sociais, onde é que as pessoas te podem encontrar, além da página Borja on Stocks, onde é que tu estás presente e assim conseguir cativar mais quem está a ouvir. Sim, tem sido espetacular e o nosso percurso, porque eu quando comecei nós tínhamos 35 subscritores e agora temos, eu contei há pouco tempo, tínhamos 1525 subscritores no Borja on Stocks. Depois também temos um investidor por dentro, tem 600 e tal subscritores, pertence à mesma empresa, a empresa é minha, mas o investidor por dentro, lá está, enquanto eu me foco nas small caps, ele foca-se nas large caps e em dividend stocks, praticamente só. Empresas de muita qualidade, pagam dividendos estáveis, enquanto eu é outra história, é small caps. Mas depois, então, eu agora tenho um bocado o objetivo a muito longo prazo, imagina, há 20 anos, de vir a ter 10 mil subscritores portugueses que investem em ações. Temos 1525. Há um longuíssimo caminho a percorrer, há 20, 30 anos, é o que for. E para isso preciso de chegar a mais pessoas. Eu escrevo diariamente no LinkedIn. Na semana passada não escrevi, porque estive de férias na Madeira, mas normalmente todos os dias escrevo no LinkedIn. Mas depois há, por exemplo, o meu filho mais velho, tem 22 anos, anda sempre só no X. Se eu não puser nada no X, ele não vai ver nada. A minha filha mais velha tem 18, anda muito no TikTok. Eu nunca fui ao TikTok. Nunca fui ao Instagram, nunca fui ao X. E não tenho muita vontade de ir, sinceramente. Não tenho tempo, não ando aí a scrollar. Mesmo no LinkedIn eu vou lá, ponho o post, respondo aos comentários que fazem, mas não ando lá muito a ver. Não sou muito consumidor de conteúdos. E às vezes faz-me falta. E há muita coisa boa que é produzida, mas eu gosto de andar na natureza, já trabalho numa data de horas só a produzir conteúdo, quanto mais ainda está no computador a consumir conteúdo. Eu, se puder, nunca olho para o telemóvel, nunca olho para o computador. É só mesmo para trabalhar. Nunca jogo. Às vezes meus filhos, anda aqui jogar, depois não. Coisas eletrónicas, só mesmo para trabalhar. Mais nada. Então, tenho aqui um colaborador que começou há pouco tempo, que é o Vasco, começou há um mês e há quase 2 meses, e a missão dele é um bocado difundir a minha mensagem pelas redes onde eu não ando. No Instagram, no Facebook, no X e no TikTok, e agora fazemos uns vídeos no YouTube também, para passar a mensagem e tentar motivar mais as pessoas a investirem em ações, e se quiserem, com a minha ajuda e da minha equipa. Mas se investirem em ações, mesmo que não seja com a minha ajuda, e se mantiverem nas ações, provavelmente vão ter um bom resultado. Portanto, eu acho que estou a cumprir um bocado uma missão social. E faz-me realmente muita confusão, porque eu, quando andava na faculdade, falava-se muito nas ações. Os meus colegas da faculdade, toda a gente queria investir em ações. Agora esta coisa das criptomoedas, que acho que é um desperdício, a juventude, é pena. Porque eu também sofri com o mesmo. No meu tempo eram os futuros e os warrants. Por acaso nunca comprei warrants, mas muita malta nova naquele tempo, de 20 e tal anos, perdia tudo nos warrants. Bastava ter comprado as ações. Isto é um bocado devagar, se vai ao longe. É verdade. E depois passado 20, 30... O pessoal, se fizer contas a 20, 30 anos. Claro que quem tem 20, 30 anos nunca faz contas a 20, 30 anos. Isso é verdade. Porque diz assim, 20 anos, nem me digas nada. E eu era igual. Tudo o que fosse mais de um ano não me interessava. Só que é coisas tem que ser até um ano. Porque daqui a 5 anos agora não, agora penso assim, que é só 20 anos, isso não é nada, 20 anos não é nada.
agora que tenho mais 20 anos, não faz sentido, mas é um bocado a natureza. Mas se encontrares aí jovens que tenham uma mentalidade a longo prazo, que diga assim, daqui a 20 anos, se ele tiver 25, tem 45. Daqui a 20 anos, e pensar a 20 anos, isso é o melhor que o jovem pode fazer. Porque depois também evolui mais rapidamente no ano. E a 2 anos, e a 3 anos, porque está a caminhar solidamente para uma coisa a longo prazo. Ora, eu como queria tudo a menos no ano, arriscava muito. E depois lixava-me às vezes. Depois tinha que começar de novo. Isso. Mas depois lá, agora, também como tenho filhos, percebes? Quando se tem filhos é mais fácil pensar a longo prazo. Começas a pensar, isto também fica para os meus filhos, e estou aqui a construir uma coisa, e depois para os netos, e tudo isso. Isso ajuda muito. E é muito melhor, vive-se muito melhor. Porque também tu eras muito melhor os contratempos a curto prazo. Acontecem coisas más, mas tu, como estás mais orientado a longo prazo, aguentas melhor. Não desistes e vais andando, e é por aí, sim. Ok, César, muito obrigado pela partilha. Foi excelente, eu acho que aprendemos muito hoje aqui os dois. Agradecer-te a tua disponibilidade, agradecer o teu conhecimento, a tua iniciativa, não é? E desejar-te muita sorte para o futuro, que possas atingir esses objetivos. Estavas a falar do número de subscritores. Provavelmente vamos nos encontrar novamente num episódio futuro, depois volto a entrar em contacto contigo. Obrigado. Mas desejar-te um bom fim de semana. Obrigado, boa sorte também para o Dividendos Portugal. Acho que precisamos de mais pessoas a falar sobre estes temas e a falar com qualidade, e é um canal e um podcast que eu vou passar a acompanhar, que não conhecia, passei a conhecer. Queria dar os parabéns, tu ainda és um jovem. Agora, se houver uma mensagem que eu gostaria de deixar, realmente é isso, é a resiliência e ter uma mentalidade a longo prazo. E já agora também só mais uma, é que Portugal não é pequeno. Portugal é pequeno no contexto global, mas não é pequeno para nós. Para nós é muito grande. E há muita gente que investe e que nós temos que ajudar realmente a investir melhor. Repara só, se nós conseguimos isso, daqui a 20, 30 anos, não foi só o que nós conseguimos na nossa carteira, foi aquilo que influenciámos as outras pessoas também a conseguir. E isso é uma missão com um valor enormíssimo. Depois quando estiver na cama para morrer ou qualquer coisa, vai pensar, que eu ajudei a construir, não fui só eu, levei esta gente toda atrás. Isso é espetacular, vale muito a pena. Um legado, deixar um legado. Sim, obrigado, até à próxima. Obrigado, um abraço. Tchau, um abraço.